Seja bem-vindo, eu sou Alberto Delisla e mais uma vez vamos falar sobre Rick and Morty. Bom, em outro episódio já falamos sobre as semelhanças entre Rick e a filosofia de Schopenhauer. E ainda em outro episódio falamos sobre como que Morty é de certa forma o pilar filosófico da série, conseguindo levar uma vida cheia de emoções, mesmo depois de contemplar a vastidão do universo. Hoje, no entanto, vamos analisar a psicologia em volta no casamento de Jerry e Beth Smith, pais de Morty. Aliás, essa é uma análise que foi sugerida pelo Gustavo Oil, que acompanha aqui o canal. E por isso que o seu apoio, o seu comentário e as suas opiniões são sempre muito bem-vindas. E lembre-se sempre, se você gosta de vídeos como esse, clica no gostei agora. Eu sei que enche o saco ficar pedindo, mas é a única forma de você mostrar pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. Então vamos lá. Durante toda a série, vemos como quase sempre o casamento entre Jerry e Beth está em maus bocados. Para Rick, eles são a representação da falência da invenção daquilo que a sociedade chama de amor. Nós já tangenciamos esse assunto em outros vídeos, mas hoje vamos entender melhor o que é a chamada codependência. E para isso, vamos analisar sobretudo o 7º episódio da 2ª temporada, chamado de Big Trouble in Little Sanchez. O episódio começa na mesa de jantar, com a afirmação de que uma pessoa tinha sido morta por um vampiro na escola de Morty e de Summer. E Summer vai sugerir ao Rick que ele use toda a sua inteligência e tecnologia para se tornar um adolescente e ir lá para a escola para caçar o vampiro que está solto. Ainda à mesa, Jerry e Beth começam uma discussão. Depois de chamar sua atenção, Beth diz sobre Jerry: lá vamos nós direto pro papel de vítima. Eu sou a vítima, Beth. Ou eu sou casado com um monstro cruel e injusto que sempre me magoa. E essa pequena interação mostra o nível do relacionamento deles. E por isso, Rick recomenda uma terapia em um planeta onde, segundo ele, a taxa de sucesso é de 100%. Enquanto Rick assume seu corpo de adolescente, eventualmente matando o vampiro da escola, Jerry e Beth vão à terapia, onde tem seus cérebros escaneados com uma tecnologia que personifica a imagem mental que está no seu parceiro. Enquanto a imagem que Jerry tem de Beth é um monstro aracnídeo gigante, a imagem que Beth tem de Jerry é basicamente a de uma minhoca desengonçada e covarde. E não demora para que as personificações escapem de sua jaula e causem destruição por todo lado. Aí o alienígena terapeuta, ao vê-los escapar, exclamou horrorizado: Ai, essa não. Eles são codependentes! Corre! Agora nosso papel é de explicar o que é essa tal de codependência, o pesadelo de muitos terapeutas. Codependência é um termo usado na área da saúde para se referir a pessoas e a relacionamentos que possuem ligações emocionais fora de proporções, geralmente envolvendo comportamentos destrutivos e comportamentos problemáticos. A codependência, apesar de não ser realmente categorizada como uma patologia, vai apresentar sinais e sintomas muito específicos. E vale ainda lembrar que ela não está limitada a casais, já que ela pode surgir em relacionamentos entre amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim. Ela pode surgir em várias relações pessoais. Simon Cermak, psiquiatra americano, sugeriu a inclusão do transtorno no DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, segundo os seguintes critérios que uma pessoa pode apresentar. Primeiro, investimento de autoestima no esforço de controlar a si mesmo e aos outros. Segundo, assunção de responsabilidade em suprir as necessidades de uma pessoa sem que ela mesma peça ajuda. Terceiro, ansiedade e distorção de limites íntimos. Quarto, é o enredamento, que é a perda do senso de si, em relacionamentos com indivíduos com outros transtornos ou dependência química. O quadro também pode estar ligado a comportamentos hipervigilantes, ansiedade, depressão e assim por diante. Ou seja, a codependência está longe de ser uma relação normal, onde as pessoas naturalmente precisam uma da outra, como seria natural, né? Na verdade, o relacionamento codependente ganha contornos parecidos com o do vício, mas ao invés de ser alguma substância, a pessoa está viciada em outra pessoa. Muitas pessoas em relacionamentos codependentes podem não perceber o que estão fazendo de errado. E apesar de ter certas características bem demarcadas, a dinâmica do comportamento codependente vai variar de caso a caso. É importante notarmos ainda que a situação geralmente envolve uma vítima
e um herói, como é o caso de Beth e Jerry, já que Beth geralmente assume posições de poder e Jerry geralmente assume posições de submissão. E um dos maiores desafios para se superar uma situação de codependência é que quem assume a posição de herói geralmente não percebe que seu comportamento é tão patológico quanto do seu par. E isso ocorre pela sensação de sempre ser uma pessoa boa, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar. O problema é que muitos indivíduos dependem dessa posição, de modo que muitas vezes criam situações para se sentirem necessárias, alimentando assim, é claro, um ciclo vicioso. Imagine como exemplo a relação de uma mãe e de um filho. O filho naturalmente precisa de ser alimentado, de ser protegido nos seus primeiros anos de vida. Mas ele vai crescendo e imagine que a mãe insiste em continuar mimando esse menino, continuar adulando o filho, mesmo depois de adulto. Ela pode, inclusive, encontrar diagnósticos para o seu filho a fim de manter o seu comportamento protetor. Ela pode até dizer: eu só estou protegendo meu filho, ou é tudo pelo bem do meu filho. Mas se existem comportamentos invasivos, essa pode se tornar uma relação codependente. É como se alguém estivesse jogando uma boia com uma pessoa que não está se afogando. E quem joga a boia distorce os riscos ao redor e não admite que as suas atitudes também são exageradas. Apesar de a codependência não ter sido incluída no DSM, um outro transtorno, o chamado transtorno de personalidade dependente, apresenta algumas características bem próximas, mas é focado no indivíduo que apresenta certas características em diversos ambientes com diferentes pessoas. Ou seja, é um transtorno que não leva em consideração a dinâmica de um par. E voltando a falar de Jerry e de Beth, seus monstros mentais, por assim dizer, aniquilam a todos. E num primeiro momento, Jerry se esconde todo amedrontado, enquanto Beth está disposta a enfrentar a situação. A imagem monstro de Beth a sequestra e começa a extrair vários Jerry minhoca da sua cabeça, pretendendo formar um exército de minhocas subservientes. E tanto Beth quanto Jerry apenas encontram a evolução quando ficam cara a cara com as suas imagens monstruosas, que vão ser reflexos cômicos das suas próprias fraquezas. De certa maneira, a ideia de enxergar uma característica de si mesmo é algo essencial na psicologia. E o feedback da pessoa com a qual nos relacionamos é muitas vezes paradoxalmente ignorado. Apesar de muitos altos e baixos, Jerry e Beth nos ensinam nesse episódio que encarar nossos próprios monstros pode ser a solução para uma relação melhor. Bom, claro que aqui não é o canal de aconselhamento de casais, mas alguns comportamentos podem melhorar substancialmente alguns conflitos. Como, por exemplo, escrever uma carta. O ato de escrever uma carta a alguém demonstra seriedade e reflexão, e é uma ferramenta mais útil para chamar a atenção de alguém para problemas. Claro que isso não deve ser feito de maneira soberba ou julgadora, porque pode acabar ganhando o mesmo tom de discussão lá do começo do episódio. E lembrando que se você quer que esse canal continue funcionando, não quer que esse canal acabe, é importante que você contribua para a nossa campanha do Apoia-se. Sem a sua ajuda, infelizmente, vamos ter que parar de lançar vídeos, beleza? Então clica no link da descrição e veja os vários planos para apoiar o canal. E é claro, se tiver qualquer sugestão, deixe nos comentários e até a próxima.